Nesses dias nós temos tido aqui no Congresso Nacional, especificamente aqui no Senado, um amplo debate sobre uma lei antiterrorismo, em que nós gostaríamos de aqui fazer algumas colocações daquilo que nós pensamos necessário para assegurar as manifestações de rua com segurança para a população que tem todo o direito de ir às ruas, manifestar o seu pensamento, cobrar melhores serviços públicos, entre outras questões que foram amplamente divulgadas pela mídia em nosso país. Então, essa discussão desse tema que muito nos aflige e que aflige a sociedade brasileira, o terrorismo no contexto da violência violência urbana, que nos amedronta e nos desafia a encontrar soluções. Nesses tempos, uma confusão rodeia as legítimas manifestações de rua e os atos de violência que são praticados isoladamente por pessoas descomprometidas com a democracia. Os protestos de rua e os atos violentos vêm recebendo grande repercussão da mídia, que documenta e exibe a brutalidade. Esta brutalidade, transformada em espetáculo, traz consigo outros fatores que em si geram medo, pânico e, claro, ameaça à liberdade de expressão e à liberdade de manifestação. É neste contexto de medo que estamos a assistir uma proliferação de opiniões formadas e amplamente exibidas acerca da proposta constante no projeto de lei do Senado, o PLS 499 de 2013. Este projeto tipifica o crime de terrorismo e estabelece que os crimes previstos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia ou indulto. O PLS em questão propõe a pena de 15 a 30 anos de reclusão para quem for pego praticando o que está se convencionando chamar de terrorismo. No caso de ação resultar em morte, a pena atribuída pode ficar entre 24 e 30 anos de prisão, diz o trecho do PLS. O debate sobre este projeto chega em uma hora delicada. Ele vem à tona diante do episódio da morte do cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes, ocorrida este mês no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Nós lamentamos profundamente a morte do cinegrafista, que foi atingido por um rojão no pleno exercício da profissão, quando fazia a cobertura de uma manifestação de rua. Nada justifica a morte, particularmente a daquele profissional que estava ali prestando um serviço à sociedade, o de mostrar fatos. De igual modo, nada repara a destruição que esta tragédia causou à família do cinegrafista. Todavia, a conjuntura e a tragédia pedem sensatez. As coincidências e as semelhanças não podem servir como manto a ser usado para encobrir a realidade dos fatos. Ademais, não é nos oportunizando da dor de uma família que devemos aprovar uma lei antiterrorismo sem atentarmos para os seus perigos. Agindo sob a noção de eventos, podemos correr o risco de criminalizarmos as manifestações sociais que são legítimas e sempre ocorreram em nosso país. Confundir liberdade de ação política e organizativa da sociedade civil com terrorismo é manchar o processo democrático que conquistamos a duras penas. E é neste contexto, dizem os vozes mais experientes, onde mora o perigo. Por formação, somos um povo ordeiro. Não temos histórico de terrorismo em nosso país. Ao mesmo tempo, temos, isso sim, um histórico de lutas populares e de resistências contra ditaduras, anti-autoritarismos e segregações sociais, culturais e econômicas e regionais. Todas elas registradas em vários momentos da nossa história oficial e extraoficial. Tal característica do povo brasileiro não poderá jamais ser enquadrada nas concepções de terrorismo. Não podemos comungar com as concepções de retrocesso à democracia que conquistamos com a vida de tantos outros militantes, lutadores e resistentes. A cidadania atual pressupõe um Estado democrático de direito e este, por sua vez, pressupõe a liberdade de expressão, organização e de manifestação, direito pelos quais tanto lutamos. Assim, senhor presidente, caminhamos a passos largos desde 1984, quando pusemos fim ao regime militar que dominou a vida do país e a vida de milhões de brasileiros por 21 anos. Neste período de redemocratização do nosso país, avançamos muito.
Consolidamos o processo de escolha de presidente da República, derrubamos um presidente, elegemos um operário presidente do Brasil e escolhemos a primeira mulher para conduzir os destinos do nosso país. Recentemente, vimos uma manifestação sem precedentes ocorrer em quase todo o país, agora no mês de junho do ano passado, cobrando qualidade de serviços públicos, saúde, educação, mobilidade urbana e modificações na representação política. Isto é democracia. Este problema da sociedade contemporânea é de responsabilidade de governos e de sociedade. E nós, representantes do povo nesta casa, já recebemos todos os sinais de que precisamos buscar urgentemente o caminho da sensatez, da solução dos problemas. Nesta casa há iniciativas e penso que estamos diante de uma possibilidade destas, como legisladores e representantes, representando os anseios da sociedade, nós temos saídas. E um projeto que trata da reforma do Código Penal e analisa esse tema está sob os olhos de colegas senadores e de juristas. O colega senador Pedro Táxi, relator desta comissão, incluiu no texto oficial um capítulo que trata dos crimes contra a paz pública e estabelece penas que podem chegar a 20 anos para os casos mais graves de terrorismo. Nosso colega pede rapidez sobre a tipificação do crime de terrorismo, lembrando grandes eventos como a Copa do Mundo, que o país vai receber este ano, bem como as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Relator do projeto do novo Código Penal, o nobre colega enfatiza com propriedade que a principal diferença entre o novo Código Penal e o projeto da tipificação do crime de terrorismo reside exatamente na exclusão da culpabilidade dos movimentos sociais. Do lado do governo federal, e hoje o ministro da Justiça se manifestou claramente, há iniciativas com a preparação de outro projeto de lei que deverá ser enviado ao Congresso Nacional brevemente. Nesta iniciativa do governo, visa-se coibir abusos em manifestações, garantir o registro de imagens feito por qualquer pessoa, vedar a apreensão de câmeras por parte de policiais, exigir aviso prévio dos protestos e proibir expressamente o uso de máscara nos protestos pelos manifestantes. Com o espírito de garantir a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, o direito à informação, o projeto deverá dar prioridade a crimes contra profissionais da imprensa e a federalização de investigações de atos contra repórteres, fotógrafos e cinegrafistas. Há uma confluência entre as ideias do relator do projeto do novo Código Penal, as intenções do governo e a direção do meu partido, que acentuando que não podemos aceitar qualquer texto legal que não tipifique com clareza crimes ocorridos no contexto de manifestações de rua, que atenta por isso mesmo, contra os princípios de democracia, liberdade de expressão e liberdade de manifestação. Diz o texto, uma lei vaga nesta caracterização penal, diz a nota, atenta contra os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição e poderia servir à criminalização de movimentos sociais, o que seria um inaceitável retrocesso democrático. Em reunião de líderes, decidimos rechaçar o caráter amplo do projeto de tipificação do crime de terrorismo. Para nós, do PT, a permanecer como está este projeto pode resultar em ameaças à liberdade de expressão e de manifestações que faz bem lembrar, sempre estão inscritas na nossa Constituição entre os direitos e garantias fundamentais. Não podemos negligenciar com os fatos históricos. Vivemos hoje um Brasil, felizmente, um regime democrático. Dispomos de regras claras, compete ao Estado cumpri-las e aplicá-las. Neste contexto, fazer leis requer atenção, responsabilidade, cuidados e democracia. Por fim, nobres senadores, entendo que a omissão, a ineficiência e, claro, a inoperância não podem se constituir em solução a um problema que afeta toda a nossa sociedade.
Para finalizar, quero dizer que, diante dessas colocações, essas argumentações colocadas, me senti muito contemplada e feliz quando vi os posicionamentos do nosso ministro da Justiça em relação a esse projeto de lei que deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional por esses dias. Era isso que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada. Querida senadora Ângela